Boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão do culto dominical. Nós começamos essa transmissão em nome aqui da nossa terceira IPI de Guarulhos, a nossa comunidade local. Quero trazer à memória novamente que o nosso lema é Atos 5:42, que diz que a igreja é o povo de Deus reunido e espalhado. Somos a igreja quando estamos reunidos, mas também somos a igreja quando estamos nos nossos lares, quando estamos nos nossos afazeres. Somos a igreja quando somos discípulos caminhando no mundo em missão. Então, onde você estiver essa noite, você é a igreja, e onde você está, o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Então, o meu desejo é que hoje você adore, que você louve, que você cante hinos, louvores, que você abra o seu coração para que a palavra de Deus fale ao seu coração. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 145. Nós vamos ler do verso 8 ao verso de número 13. Eu vou ler aqui na nova versão internacional. Talvez a sua versão pode ser a revista e atualizada, então ela pode dar uma pequena diferença. Nesse caso eu vou pedir que você apenas ouça essa palavra com muita atenção. Ela é a nossa chamada à adoração. É Deus que nos convida, que nos chama para adorá-lo, e é através da palavra que Ele nos mostra como devemos adorá-lo. É na palavra que Deus nos mostra, irmãos, o porquê nós devemos adorá-lo. Então, vamos fazer essa leitura, Salmo 145, do verso 8 ao verso de número 13. E diz assim: paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece para sempre, geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Amém. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, diz o verso 8. Irmãos, se nós buscarmos motivos para louvar a Deus, está aqui um motivo: Deus é bom, o amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos cerca. Deus não é bom para uns, Deus é bom para todos, diz aqui a palavra de Deus. Então que a convicção da bondade de Deus possa te inspirar a adorar o Senhor nessa noite. Nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos cantar um hino. E eu convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa, na sua sala, aí no seu quarto, onde você está assistindo essa transmissão. E ore comigo em nome de Jesus. Pai querido, nós te adoramos, louvamos o teu nome. Oh, Pai, como é bom ler a tua palavra, e a tua palavra nos lembrar acerca da tua bondade, a tua palavra nos lembrar a respeito da tua fidelidade, a tua palavra, ó Deus, nos ensinar novamente que o Senhor está presente, está cheio de bondade, de misericórdia, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está zelando por nós, que o Senhor é a razão, Senhor, da nossa esperança, da nossa alegria. Por isso, em nome de Jesus, aceita o nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus, aceita a nossa adoração, Senhor. Que nessa noite, ó Pai, cada lar conectado nessa transmissão, que aqueles que vão ouvir também posteriormente, possam ser visitados pelo Teu Espírito Santo. Ó Pai, visita cada irmão, visite a cada irmã, visite, ó Deus, cada membro da nossa comunidade de fé, visite aqueles amigos, ó Deus, de outras cidades que também se conectam conosco todos os domingos. Pai, fala no nosso coração, Senhor, que a Tua palavra essa noite, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos anime, Senhor, que a Tua palavra, em nome de Jesus, venha, Pai, fortalecer a nossa fé,
fé. Venha, Senhor, nos consolar, venha nos corrigir, venha nos orientar, venha, Senhor, atear fogo nos nossos corações, para que nós te louvemos todos os dias, Pai, com alegria, com fé, com convicção, ó Pai. Fala, Senhor, no nosso coração, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Hino do Cantar de Todos os Povos, número 78. Você que tem um cantar, vou convidar você a ir na sua casa, abrir o cantar e cantar conosco. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Irmãos, que todas as vezes que nós nos reunimos para adorar, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos diante de um Deus santo, de um Deus glorioso, de um Deus majestoso e um Deus que nos convida, além de adorar, para confessarmos os nossos pecados. Um Deus que nos chama para estar diante dele, para pedir que ele nos perdoe, nos fortaleça. Esse é um momento importante também para a fé cristã, para o culto cristão, o momento de nós pedirmos perdão ao Senhor, pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos limpe, que aceite a nossa adoração pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então eu vou convidar você de novo a fechar os seus olhos e nós vamos ter mais uma palavra de oração, uma oração de confissão. E nós vamos pedir que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe, que o sangue de Jesus, mais uma vez, toque o nosso coração, nossa consciência. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos de novo, Senhor, nos colocar diante da Tua presença. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é santo. O Senhor está, ó Deus, acima, ó Deus, das nuvens, porque o Senhor é glorioso, majestoso. Ó Pai, nós só podemos estar dentro do Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica. Por isso nós, Pai, queremos te pedir, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, por aquilo que nós falamos. Nos perdoe, Senhor, por aquilo que nós pensamos. Nos perdoe, Senhor, como igreja, Pai, nas nossas omissões. Ó Pai, nos perdoe se nós não fazemos aquilo que devemos fazer, Senhor. Se nós não anunciamos a Tua palavra. Se nós deixamos de socorrer ao prostrado, ao perdido. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, perdoe-nos enquanto família. Se às vezes nos falta o perdão, se às vezes nos falta misericórdia, se às vezes nos falta humildade para com o irmão,
Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, perdoa palavras que nós falamos, que ofendem as pessoas. Perdoa, Senhor, a esposa que ofendeu o marido. Perdoa o marido, Pai, que tem tratado a esposa com amargura. Pai, perdoa os filhos rebeldes. Senhor, perdoa os pais que provocam ira aos filhos. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito possa nos transformar e que nós possamos orar como Davi, Senhor. Restitui em nós a alegria da Tua salvação, Senhor. Para que a nossa boca se abra, Pai, e todos saibam que nós louvamos um Deus maravilhoso. Ó Pai, nos perdoa, nos santifica. Recebe, Pai, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um povo perdoado, irmãos, é um povo que louva a Deus. Então convido você de novo a abrir o seu coração e louvar esse Deus maravilhoso que nos perdoou em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor. Alpha e Omega, início
Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ver. Quero Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos, Senhor, te louvando, te agradecendo, ó Pai. Pai, Senhor querido, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor diante da Tua presença, ó Pai. Receba, Senhor, este humilde louvor, ó Pai. Que este louvor possa tocar, Senhor, ao coração de cada um que está ouvindo, ó Pai. A cada um, Senhor, que está ouvindo esta live, ó Pai, que está assistindo essa live, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, adentre cada lar, ó Pai. Toque em cada coração, ó Pai. Toque nas nossas vidas nesta noite.
Abra as nossas mentes e coração, ó Pai, para ouvirmos da Tua palavra, ó Pai. Querido Deus, receba, Senhor, o nosso louvor, Senhor, como gratidão a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito, ó Pai, por tudo que Tu és nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, nós te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor. Tudo isso é o que nós te pedimos, te agradecemos no santo nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero novamente convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia, dessa feita no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo 14. Abra lá a sua Bíblia, uma história conhecida, a história que narra a travessia do Mar Vermelho. Êxodo, capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Se você está com a Bíblia aí, chama sua esposa, seus filhos. É a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. E Deus há de nos alimentar, nos orientar através da sua palavra. E diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios o saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto e defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então, disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e também os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que é à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas
para uma e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que durante aquela noite soprou constantemente. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram, todos os cavalos de guerra, carros e cavaleiros, foram atrás deles no meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles, o Senhor luta contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros e todo o exército de Faraó. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos. Israel viu o grande poder do Senhor e temeu o Senhor. Amém. O tema da nossa reflexão de hoje é fé, superando os impossíveis. Fé, superando os impossíveis. Todos nós já lemos essa passagem. Se você já leu o Antigo Testamento pelo menos uma vez, você já leu essa passagem, conhece. Talvez o livro de Êxodo tenha ficado mais conhecido nos últimos tempos, por causa de filmes, novelas, minisséries que narraram esses acontecimentos. E nós acabamos de ler, meus irmãos, uma das experiências que talvez seja uma das mais marcantes para o povo do Antigo Testamento, a travessia do Mar Vermelho. Essa é a experiência na qual todo o Antigo Testamento vai desenvolver a sua fé. Essa travessia do Mar Vermelho, esse momento, irmãos, onde Deus se coloca ao lado do opressor, onde Deus vê, ouve o clamor, desce, intervém, onde Deus faz esse milagre e faz o oprimido atravessar o mar a pé seco. Esse momento vai transpassar todo o Antigo Testamento. Essa história vai ser contada, essa história vai ser celebrada. Em cima dessa história, desse acontecimento, o Deus que livra o oprimido com mão poderosa, o Deus que livra o oprimido fazendo milagres, maravilhas. É em cima dessa verdade de fé que o Antigo Testamento vai se desenvolver. É em cima dessa verdade que todo o Antigo Testamento vai desenvolver o seu credo de fé. A ponto de, no Novo Testamento, quando o autor da Epístola aos Hebreus vai falar dos alicerces sobre as quais a fé do Antigo Testamento foram construídas, ele vai trazer à memória a passagem do Mar Vermelho. Hebreus 11, 29 diz: pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Esse momento no qual a fé triunfou sobre o impossível, esse momento na qual Deus fez aquilo que era impossível, esse momento na qual Deus ouviu o clamor e com mão poderosa fez aquilo que nenhum ser humano poderia fazer. É interessante nós pensarmos, irmãos, que a travessia do Mar Vermelho foi o primeiro desafio rumo à Terra Prometida. Se a travessia não acontecesse, se aquele mar não se abrisse, as promessas não se cumpririam. A expectativa de uma nova vida, a expectativa de uma vida de liberdade, a expectativa de ver algo novo acontecendo, murcharia naquele momento, morreria naquela noite. Mas Deus faz algo transformador, Deus faz algo glorioso, impensável. E naquela noite, naquele momento, nesse acontecimento, a fé triunfa sobre
o impossível. A fé. Deus se move e triunfa, irmãos. Deus se move, igreja, e triunfa sobre o impossível. Olhando para esse texto, meu irmão, minha irmã, eu desafio você a se fazer uma pergunta. Qual é o seu maior impossível? Pensando nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos interpessoais, quais são os nossos maiores desafios? Quais são hoje os maiores desafios que você enfrenta no seu trabalho, na sua firma? Quais hoje são os maiores desafios que os seus filhos estão enfrentando? Hoje, quais são os nossos grandes desafios enquanto igreja? Vamos pensar enquanto comunidade. Hoje, enquanto comunidade de discípulos do Senhor Jesus em missão no mundo, quais são os nossos impossíveis? Quais são os nossos grandes desafios? Quais são os nossos olhos, barreiras intransponíveis nesse tempo de pandemia, nesse tempo de insegurança, nesse tempo, meu irmão, de medo, nesse tempo de calamidade? Quais são os nossos grandes desafios enquanto país, enquanto seres humanos? Quais são os impossíveis diante de nós? Há uma coisa muito interessante que há de se pensar: todos nós, vez ou outra na nossa caminhada, vamos nos deparar com momentos de impossíveis, com momentos de grandes desafios. Eu, quando preparava esse texto, pensava o seguinte: preste atenção, o nosso primeiro grande desafio é o nascimento. O nascimento é o primeiro desafio que você enfrenta quando você vem nesse mundo. Nascer é um desafio. Romper com a bolsa da mãe, romper, respirar pela primeira vez nesse mundo é um grande desafio. Quando você enche os seus pulmões de ar, quando dá aquela palmadinha, a primeira palmada, você chora, respira. Parabéns, irmão, você venceu o primeiro desafio. A vida é uma experiência cheia de desafios. Nós enfrentamos, querendo ou não querendo, muitos desafios. E esse é um tempo de grandes desafios. E aí, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós precisamos aprender que diante dos desafios, diante dos impossíveis da vida, nós precisamos ter fé. Você não vai vencer os impossíveis. Nós não vamos caminhar se nós não tivermos fé. Mas me permite esclarecer algo. Quando eu falo fé, eu não estou dizendo algo supersticioso, algo místico, algo apenas momentâneo. Quando eu digo fé, eu estou falando algo que nasce da experiência de conhecermos o Deus que se revela em Jesus Cristo. Quando eu digo fé, eu digo algo que brota da palavra de Deus, uma fé bíblica, uma fé genuinamente evangélica, uma fé que tem a ver com quem Cristo é, uma fé que tenha a ver com aquilo que Cristo faz na cruz do Calvário. Essa fé, meu irmão, a fé que vem de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós precisamos dessa fé para enfrentarmos os desafios da vida. Nós precisamos dessa convicção. Fé como convicção, uma pessoa de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, como Deus age. Fé que nasce dessa amizade com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nós precisamos de fé para viver esse momento. Sem fé, nós sufocamos diante dos desafios da vida. Sem fé, a vida, irmão, se torna um fardo insuportável, pesado. A fé é um porto seguro. Eu creio que a fé, nesses tempos em que vivemos, a fé é um contraponto com o caos que está ao redor. A fé nos proporciona paz, a fé nos proporciona quietude. A fé, meu irmão, vai ancorar a nossa alma diante dos vendavais da vida. Fé é aquilo que nos permite caminhar, ainda que diante de nós haja o mar e atrás de nós haja o exército do inimigo. Fé é aquilo que vai trazer paz ao nosso coração. Moisés aqui age com fé. Tenham calma, Deus nos trouxe aqui, tenham calma. Moisés sabe quem é Deus. Moisés já havia tido um encontro com Deus, o grande eu sou. E nesse momento Moisés vai dizer: calma, Deus nos trouxe aqui. Deus há de fazer com que a gente rompa esse mar. A fé genuína traz quietude diante dos maiores desafios da vida. A fé em Cristo Jesus é imprescindível para enfrentarmos os desafios da vida. Por isso a fé é algo indispensável nessa caminhada. Então eu te convido, irmão, a olhar para esse texto e observarmos algumas características da fé que supera impossíveis. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que a fé anda de mãos dadas com algumas características, com algumas atitudes que todos nós temos quando Deus coloca fé no nosso coração. 4 características dessa fé, irmãos, bíblica, genuína,
verdadeira, que brota da amizade com Deus, que brota do relacionamento com Deus, dessa fé que nos faz permanecer firmes, irmãos, diante dos impossíveis. Quatro características dessa fé. A primeira característica dessa fé é a confiança. Quando nós temos fé, nós confiamos, irmãos. Quando nós temos fé, nós confiamos, esperamos, aguardamos, descansamos no agir de Deus, irmãos. A fé genuína nos leva a confiar que Deus está no controle. A fé que nasce da palavra de Deus, a fé na convicção de quem é o Deus que nós servimos, nos permite, irmãos, ter a certeza de que ainda que o cenário seja desfavorável, Deus continua no controle. Ainda, irmãos, que tudo tenha saído ao nosso controle, ainda que haja pandemia, ainda que haja morte, ainda que haja peste, ainda que haja guerra, ainda que haja violência, ainda que os seres humanos, irmãos, tenham perdido completamente a mão da história, Deus nos faz confiar, Deus está no controle da história. A fé grita ao seu coração, há um Deus, e Deus continua no trono do universo. Há um Deus e nada saiu do controle de Deus. Há um Deus, irmãos, e Deus continua reinando soberano. A fé nos permite confiar. O texto que nós lemos, no capítulo 14, verso 12 e 13, vai mostrar para nós a diferença que há entre a blasfêmia dos hebreus e a confiança de Moisés. Moisés responde no verso 12 e 13, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Irmãos, quando nós entendemos quem é Deus, nós conseguimos confiar. Quando nós entendemos quem é Deus, nós confiamos e nós encontramos paz para o nosso coração. A nossa falta de paz, a nossa alma sufocada, o nosso pensamento acelerado, a nossa ansiedade que nos sufoca, precisa ser calado, irmão, pela fé que suscita confiança. Nós precisamos dar lugar, a fé precisa sobrepujar a desesperança, a fé, a confiança que brota na fé da pessoa de Deus, irmãos, precisa tomar o lugar da angústia do nosso coração. Acalma o seu coração, irmã, confia em Deus, Deus continua no trono. Deus tem o controle da nossa vida, Deus tem o controle da história, Deus conhece a história do começo ao fim. Aliás, Deus conhece o fim antes do começo, Deus sabe o momento da nossa vida. Confie. E eu pergunto para você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desesperança, de desilusão, como anda essa questão na nossa vida? A fé em Deus tem feito você confiar em Jesus. A confiança na pessoa de Deus tem trazido paz ao nosso coração. A confiança, irmãos, na pessoa de Deus, que age em nós pelo Espírito Santo, que é poderoso para nos livrar, para nos abençoar, nos guardar, nos suprir, nos proteger, tem feito você confiar e descansar no Senhor. É interessante nós observarmos que a fé possui conotações próprias no Antigo Testamento. A fé no Antigo Testamento é mais concreta no sentido de estar relacionado à fidelidade de Deus. No Novo Testamento, meus irmãos, por influência do helenismo, a fé sempre é algo abstrato. A fé no Antigo Testamento, principalmente no pensamento de Paulo, é algo que extrapola para a esfera do aqui e agora. É algo às vezes inatingível, algo fora da realidade. Mas no Antigo Testamento não. A fé acontece no cotidiano, a fé se desenrola nos acontecimentos do dia a dia, na qual Deus está presente e dá testemunho que Ele é fiel, ou seja, a nossa confiança está estribada na fidelidade de Deus. É isso que o texto nos ensina. Fé no Antigo Testamento não é algo para o amanhã, para o abstrato, é crer que no desafio de hoje nós podemos ter paz, porque Deus é fiel. Olha isso, irmão. Aleluia! Moisés estava lidando com um povo de coração duro, não confiava em Deus, não confiava em Moisés. E o dilema é, precisamos crer, ainda que tudo deponha contra nós. E o nosso dilema hoje não é diferente, precisamos crer, ainda que tudo deponha
contra nós. Interessante, irmãos, é que a ordem de Deus, no verso 2 desse texto, é difícil, humanamente falando. Deus nos desafia. Deus, no verso 2, dá uma ordem geograficamente errada. O texto começa dizendo assim: Deus manda o povo voltar e acampar-se em Piarote, defronte de Baal-Zefon. Geograficamente, esse não é o caminho para fugir dos egípcios. Esse é o caminho errado. Se o povo, geograficamente, toma o caminho do norte, eles teriam uma passagem livre, sem nenhum impedimento. Quando o povo retrocede e segue o caminho indicado por Deus, eles acabam encurralados de frente ao mar. E pense, humanamente falando, qual é a melhor passagem? Um caminho livre ou vou retroceder e parar em frente ao mar? Humanamente falando, eles tomaram o caminho errado, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus queria suscitar o coração de Faraó, a ideia de que eles estavam perdidos, estavam atabalhoados, não sabiam para onde iam, e quando o Faraó pensa que eles estavam perdidos e avançam contra eles, Deus faz o maior milagre da história até o momento. Deus abre aquele mar, faz o povo passar, e nenhum deles se perde. Nós precisamos ter fé, meus irmãos, para nós confiarmos em Deus, ainda que às vezes Deus nos faça retroceder, ainda que às vezes Deus nos faça voltar, ainda que às vezes a gente não avance pelo caminho que nós achávamos que ia avançar, ainda que às vezes, irmãos, as situações não aconteçam como nós gostaríamos que acontecesse, Deus continua no controle da história e nós precisamos ouvir Deus dizendo ao nosso coração: eu sou contigo, irmão. Deus é contigo, irmã. Deus é contigo, meu irmão. Deus ordena que eles retrocedam e Deus opera e a fé triunfa sobre o impossível. Deus queria trazer uma última manifestação de juízo sobre os egípcios, e quando o faraó fica sabendo que o povo retrocedeu, ele pensa que eles estavam perdidos. É agora ou nunca. Mas Deus continuava no controle e Deus triunfa e faz o povo triunfar poderosamente. A fé me faz confiar, e confiando, irmãos, nós encontramos alento. Confiando, nós encontramos força. Confiando, o nosso coração tem paz. Quando eu preparava esse sermão, eu me lembrava do refrão de um antigo hino que nós cantamos, e o título do hino é justamente esse: confiança. A letra do hino diz assim: não sei o que de bem ou mal é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Confiança, meu irmão. Confie em Deus. Confie em Deus. Segunda coisa, irmão, segunda característica dessa fé: coragem. Eu não sei quantos dos que me ouvem nessa noite são corajosos. De 1 a 5, qual é o teu nível de coragem? 2, 3, 1, menos 0, menos 10. A segunda característica dessa fé que nos leva adiante dos impossíveis é coragem, irmão. C.S. Lewis, um grande expoente da fé cristã, vai dizer o seguinte: sem coragem, nenhuma outra virtude subsiste senão por acidente. O crente precisa ter coragem, meu irmão. A igreja precisa ter coragem. O servo de Deus precisa ter coragem. O discípulo de Jesus precisa ter coragem. Aquele povo precisa de coragem. Coragem. Como que anda essa questão na sua vida? Coragem. Às vezes a coragem nos falta. Já disse para alguns irmãos, aqueles que me conhecem mais de perto, sabe que há um bicho que me causa muito pavor: tubarão. É fácil encontrar um tubarão, né? Toda esquina a gente encontra um tubarão. Essa semana a Marcinha me mandou Se Marcinha estiver ouvindo, ela vai dar risada, né, Marcinha? Essa semana a Marcinha me mandou um programa, né, uma mensagem no texto, um negócio que você faz lá no Google, e você projeta os animais aqui, né, na sua sala, aí no seu chão, em tempo real. E o animal projetado era justamente o tubarão. E ela disse: conseguiu, pastor? Eu falei: Marcinha, não consegui, não estou querendo muito conseguir, porque eu tenho medo desse bicho. Eu lembro, irmãos, que um ano que nós saímos de férias, nós fomos à praia, e nós fomos andar de stand-up paddle, né? E chegou a minha vez de remar a pranchinha, subi na prancha, remei. Quando a praia já ficou adiante, que ficou tudo silencioso, adivinha o que veio à minha mente, irmãos? Tubarão. Olhei aquela água turva. Estava no Rio de Janeiro nessa ocasião. No Rio de Janeiro não há relatos, né, de ataque de tubarão.
Mas fui tomado por um pânico. E remei aquele stand paddle tão rápido, tão rápido. Eu nunca vi alguém remar aquilo tão rapidamente. E alcancei meu irmão, que estava lá na beira da areia, né? E ele disse, já acabou o passeio. Eu falei, não acabou, vai você, né? Deixa pra lá. Daí depois contei para eles o porquê que eu havia remado de volta tão rapidamente. Eles riram, riram sem parar. Mas às vezes a gente tem medo, né? Uns têm medo de altura, outros têm medo do escuro, alguns têm medo da solidão, outros têm medo de resolver problemas do passado, outros têm medo de encarar os próprios demônios, traumas, medos, outros têm medo de ir diante de Deus com as suas angústias e mazelas. Enfim, irmãos, nós somos de coragem. Nós somos de coragem para marchar, para caminhar, para tomarmos atitudes. A fé tem uma capacidade ímpar de suscitar coragem ao nosso coração. A fé, meus irmãos, nos faz lembrar que o Deus que está conosco é maior que todos os nossos inimigos, que o Deus que caminha conosco supra as nossas necessidades. A fé, meus irmãos, nos enche de coragem para nos posicionarmos diante dos intempéries da vida. Lembra do caso de Davi? Davi foi o único homem que teve coragem. E quando Davi vai a Golias, qual é a resposta de Davi? Você vem a mim com espadas e lanças, eu vou a você em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos. E Davi vence a peleja, irmãos. Nós precisamos coragem. A coragem exige que nós abandonemos a zona de conforto. O problema desse povo é que eles não tinham coragem para abandonar a zona de conforto. E no verso 11 e 12 isso fica muito claro, quando eles murmuram para Moisés, diz Moisés, nós havíamos dito a você, nos deixasse no Egito, era melhor ser escravo no Egito do que estar aqui hoje. Nós precisamos de coragem, meu irmão. Coragem. Nós precisamos clamar a Deus que renove a nossa fé. A igreja nesse momento de pandemia precisa de coragem, irmão. Coragem para orar, coragem para evangelizar. Os pastores nesse momento precisam de coragem. Os presbíteros precisam de coragem. Diáconos precisam de coragem. O mundo geme, chora, sofre. E o mundo precisa de uma igreja que tenha coragem, meus irmãos. Coragem para orar, coragem para socorrer os perdidos, coragem para se posicionar, coragem para levantar a bandeira do Evangelho, coragem para ser sal, coragem para ser luz. É hora, meu irmão, de nós termos coragem. Se nós nunca tivermos coragem na vida, essa é a hora de ter coragem. Se você nunca foi um crente corajoso, você precisa nesse momento orar ao Senhor, dizer, Senhor, que eu rompa os impossíveis, que o Espírito Santo me dê coragem, coragem para orar, coragem para contribuir, coragem para ligar para alguém, coragem para ser ombro amigo para alguém, coragem para participar de uma cela, coragem para discipular, coragem, meu irmão. Eu gosto de uma afirmação de Bill Hybels, muito interessante. O Bill Hybels vai dizer o seguinte, a jornada espiritual dos covardes não é muito longa, eu creio nisso. Eles murcham e desaparecem. É necessário muita coragem para nos arrependermos e nos tornarmos cristãos. É preciso muita força interior para seguir as diretrizes de Deus na vida cristã. Alguns dos atos de fé que Ele, Deus, apresentam, provocam em nós grandes temores e dúvidas. Realmente, a coragem espiritual faz parte da lista dos traços de caráter ameaçados de extinção. Coragem, meu irmão. Coragem. Nós precisamos de coragem. E esse povo que nós vemos no texto, nesse dado momento, não tem coragem. Lhes falta a fé. E ao invés de avançar, eles murmuram. Já percebeu que quando nós não temos coragem, quando nós não buscamos fortalecimento em Deus para encarar os problemas, quando nós nos encolhemos, ao invés de buscarmos a Deus, a voz de Deus, a orientação de Deus, a mão de Deus, na medida em que nós nos acovardamos, porque não buscamos o amparo de Deus ou não confiamos em Deus, cada vez mais nós nos tornamos ressentidos e murmuradores. Preste atenção, meu irmão, o covarde, via de regra, é um ressentido. O covarde, via de regra, é um murmurador. Ele é magoado contra tudo e todos, até contra Deus. Esse povo aqui não acusa Moisés, eles acusam Deus. Eles não dizem, Moisés, você nos trouxe aqui. Eles dizem, Moisés, porque Deus nos trouxe aqui. E segundo eles reclamam contra Moisés. Esses dias eu ouvia uma reflexão sobre pessoas que murmuram e reclamam.
E você já pensou se Deus respondesse sim para todas as nossas murmurações? Se Deus resolvesse dar cabo, meu irmão, e acabar com todos os motivos das nossas murmurações? Mais ou menos assim, você diria, eu não aguento mais esse marido, não aguento mais essa esposa. Deus vai lá e mata o marido, mata a esposa. Pronto, não precisa murmurar mais. Não aguento mais esse emprego, Deus vai, tira teu emprego. Pronto, não precisa murmurar mais. Não aguento mais esse carro, Deus vai, faz o carro pegar fogo. Não precisa mais andar nesse carro. Não aguento mais essa casa, Deus derruba a sua casa. Não precisa mais murmurar pela casa. Já pensou se Deus fosse dar um amém assim, acabar com todas as nossas murmurações? Esse povo murmurava, não tinha coragem para se romper com a zona de conforto. E aí Deus vai mandar Moisés dizer, põe esse povo para marchar, Moisés, coragem, passa o mar vermelho. Está orando por quê? É só marchar, é só passar, passa com esse povo, nenhum desses egípcios vocês vão ver nunca mais. Irmão, é tempo de sair da zona de conforto. Igreja querida, é tempo de sair da zona de conforto. Você tem coragem para isso? Tem coragem para sair? Tem coragem para ser nesse momento instrumento nas mãos de Deus? Se acabou a coragem, começa a clamar, irmão. Se um desânimo tomou conta, se a murmuração tomou conta da sua vida, ore ao Senhor, ore ao Espírito Santo e peça coragem. Alguém definiu, irmãos, essa fé que suscita coragem da seguinte maneira: essa fé que suscita coragem é semelhante a uma embarcação que navega num dia de tempestade, de céu fechado, sem ver nada, e navega apenas pelo clarão dos relâmpagos. Essa fé que suscita coragem é assim mesmo. Às vezes nós não sabemos aonde vamos, mas quando Deus dá o seu lampejo, você enxerga o caminho e vai com coragem. Tenha coragem. Terceira característica, irmãos, dessa fé: paciência. De modo geral, nós somos impacientes. Interessante, antes o YouTube não tinha propagandas, né? Nós estamos usando o YouTube agora, constantemente. Já reparou o tanto de propaganda que tem no YouTube? Antigamente nós assistíamos uma propaganda, 2 ou 3, e agora as propagandas aparecem assim: você pode pular a propaganda em 5 segundos. E esperar 5 segundos de propaganda parece uma eternidade, ou não? A gente fica lá clicando, né? 5 segundos. Tudo para nós tem que ser rápido, ligeiro. Quer para quando? Quero para ontem. Nós somos uma geração impaciente. Nós somos a oração fast food. Tudo para nós tem que ser miojo. 5 minutos está pronto. Nós oramos 5 minutos. Queremos que Deus age em 5 minutos. Não queremos esperar. Não queremos agir. Não queremos que Deus faça na hora. Esse texto nos mostra que nós precisamos ter paciência no agir de Deus. Moisés pede paciência, verso 13 e verso 14, tenham paciência, Deus lutará por vocês, vocês não vão lutar, tenham paciência. Ô meu irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está nos desafiando pela fé a aprendermos a descansar no Senhor, a exercitarmos a arte de esperar o agir de Deus, a exercitarmos, meu irmão, a boa prática de aguardarmos o agir de Deus. Salmo 41 diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A fé verdadeira sabe esperar o agir de Deus. Nós temos que esperar o agir de Deus. A tua fé te faz ter paciência e buscar resposta do Espírito Santo. A tua fé te faz ter paciência e buscar respostas aos pés de Jesus. A tua fé, meu irmão, te faz descansar, crer, ter coragem, pacientemente se colocar nas mãos do Senhor. E para nós concluirmos, a fé que triunfa sobre o impossível sempre demonstra disposição para agir. É preciso levantar-se, é preciso sair do lugar, é preciso tomar uma atitude, é preciso fazer alguma coisa. Eu fico impressionado quando no verso 15 e 16, Moisés vai orar novamente, Deus parece que censura Moisés. Deus diz, por que você está clamando de novo? Agora é hora de parar de clamar, já clamou. Agora levanta e anda, levanta e põe o povo para marchar. Eu já ouvi, já abri o mar, já fiz o milagre, agora é com vocês, levante e ande. A fé, meu irmão,
não permite o crente ficar parado. A fé exige que você tome uma postura. A fé te coloca para marchar. A fé coloca a igreja para caminhar, irmãos. Será que se nós fizéssemos o que nós já sabemos a respeito da vontade de Deus, nós já não teríamos sido vitoriosos em muitas áreas das nossas vidas? A questão não é o que nós não sabemos, o que Deus quer. A questão não é que nós ainda não sabemos o que fazer. A questão é que nós muitas vezes não tomamos a atitude de agir segundo a vontade de Deus. Deus mandou o povo passar e o povo não passou. E aí Deus vai dizer: Moisés, é hora de marchar. Marche com esse povo. Nós estamos vivendo um tempo de grande desafio, de dores, de angústias, de incertezas, mas pela fé, irmãos, nós podemos triunfar sobre o impossível. Eu não estou dizendo aqui, pregando para você triunfalismo. Todos nós sabemos que a vida cristã é uma vida de provações, que a vida do discípulo de Jesus é uma vida de alguém que está disposto, se preciso for, a morrer por amor a Cristo. Nós sabemos que nessa vida, querendo ou não querendo, nós vamos enfrentar dificuldades, mas o que vai nos permitir caminhar em meio às dificuldades é a fé no Deus vivo. Fé que traz disposição para agir, fé que nos faz crer pacientemente no agir de Deus, fé, meus irmãos, que nos dá coragem para continuar adiante, mesmo quando tudo ao redor é tristeza e desilusão. Fé que triunfa sobre o impossível. Quero voltar na pergunta do começo. Qual é o seu impossível hoje? Qual é o seu impossível no seu lar, nos seus relacionamentos? Para nós, comunidade de fé, Terceira IPI Guarulhos, e você, irmão em Cristo Jesus, de qualquer lugar do Brasil que me ouve, qual é o seu impossível hoje? Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor. Nós temos um momento muito importante no nosso culto, que é a oração com o povo de Deus, que é esse momento onde nós intercedemos uns pelos outros, onde nós colocamos diante de Deus os enfermos, o abatido, o desanimado. Ô irmão, que esse texto te inspire essa noite a se colocar na presença de Deus, para que Deus te ajude, te fortaleça, te renove. De repente você está sem atitude, meu querido, diante do impossível, diante do seu mar, você está prostrado. Deus está dizendo que você precisa levantar, irmão, caminhar, tenha coragem em Cristo Jesus. É tempo de romper em fé, igreja. Deus está nos mandando sair da nossa zona de conforto, irmão. Pare de olhar para você mesmo, olhe para o mundo que geme, chora, sofre. O mundo precisa de crentes corajosos. Vamos orar. Hoje eu estou fazendo a transmissão aqui, temos aqui pessoas muito especiais, minha família está aqui comigo, minha cunhada, que louvou aqui com a gente, minha sogra, e o meu sogro, o seu Isley, que também é um servo de Deus, também é pastor, e eu vou convidar ele para fazer essa oração para nós, oração de intercessão. Vamos clamar ao Deus do céu, da terra, irmão, e Deus é poderoso para ouvir as nossas orações. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, por esta palavra ministrada no livro de Êxodo. Ó Pai, palavra que nos edificou, palavra que nos exortou, nos consolou, quanto, ó Pai, a assistência divina do Senhor em todas as situações. Pai, por mais angústias que, ó Deus, passemos, por mais reveses, por mais mazelas, sabemos, ó Pai, que todavia o Senhor está conosco, pois a Tua palavra fala, Pai, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela realização desta live, ó Deus, pela graça, pela sabedoria, pela unção que Tu tens dado ao Teu ungido, o reverendo Franklin, ó Pai, bem como também a sua esposa, minha filha,
esse ministro de louvor, ó Pai, que se encontra aqui conosco. Pai, te pedimos a tua bênção, um início, ó Pai, de uma semana tranquila, de uma semana serena, de uma semana, ó Pai, debaixo do teu favor, da tua graça. Meu Pai, esteja visitando, ó Pai, todos os ouvintes, ó Pai, desta live, ó Deus, e abençoando de uma maneira toda especial essa cidade de Guarulhos. Senhor, ó Pai, assim nós oramos, assim, ó Pai, te agradecemos por esta palavra confortadora, por esta palavra, Pai, que de fato tocou o nosso coração. E assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de impetrar a bênção, quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que ficou conectado aqui conosco, você que tem nos visitado dominicalmente nas lives, você que tem nos visitado às quartas-feiras, nosso momento de bate-papo com Deus. E enquanto a nossa igreja não retoma suas atividades presenciais, nós temos disponibilizados esses 3 momentos semanais, as lives dominicais. Você pode participar e cultuar aí da sua casa. O bate-papo com Deus nas quartas-feiras, onde a gente faz pelo Instagram. E aí a gente tem aquele momento mais intimista, onde a gente pode interagir melhor. E nós temos as células das quintas-feiras que estão acontecendo mesmo online e tem sido uma bênção. E eu quero convidar você a participar de uma das nossas células durante essa semana. Procure o nosso endereço aí no Facebook, Terceira IPI de Guarulhos, e nós vamos deixar lá os endereços, os contatos dos líderes das células para você poder participar conosco. Nós começamos nessa quinta-feira um tema interessantíssimo, um estudo em 5 capítulos baseado na vida de Neemias, e o título do estudo é Deus deseja reconstruir. Como que Deus reconstrói coisas nas nossas vidas, irmãos? Neemias foi o grande reconstrutor das muralhas de Jerusalém. Deus usou Neemias e Esdras para restaurar uma nação que estava completamente prostrada. E às vezes Deus precisa reconstruir, restaurar, renovar coisas nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Então vem aprender com a gente toda quinta-feira nas nossas células. É tempo de restauração, estudos que vão te edificar, te inspirar em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua família. Obrigado pela sua permanência, pela sua paciência, pela sua participação. Que o Espírito Santo te anime, te conforte. Que Deus guarde você e a sua família na paz de Jesus. Vamos receber a bênção e depois nós vamos cantar o amém, tá bom? Que seja Deus gracioso para conosco. Que Ele levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a paz do nosso soberano Deus e Pai, que excede todo entendimento, que as misericórdias sem fim de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que a coragem, a direção do Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana na paz de Jesus.